Hoje nós vamos conversar a respeito da graça e o nosso tema é Minha Graça Te Basta. Como essa canção que nós acabamos de cantar e ouvir, que fala que nós vamos pedir que Deus faça chover sobre nós perdão e graça. E graça, todos nós sabemos o conceito da graça, que é o favor imerecido. E o texto que nós vamos ler é um texto muito conhecido, quando Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 12, quando ele vai falar da fraqueza e também vai falar da graça de Deus. No versículo 9, a minha graça te basta, e depois ele vai dizer, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então, nós estamos em 2 aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. O irmão Lucas vai colocar aí para nós na tela e você pode nos acompanhar, tá bom? Dependendo do lugar que você se encontra, talvez você ainda não tenha acesso ao texto bíblico, então será colocado aqui na forma em que eu for lendo, vai aparecendo aqui, você terá acesso ao texto bíblico, tá bom? Eu aguardo mais uns minutinhos aí, minutos não, alguns segundos, né? Se ficar muitos minutos a gente perde muito tempo na nossa transmissão, mas eu aguardo alguns segundos para você encontrar o texto, e o nosso tema então é A Minha Graça Te Basta. Diz assim o texto sagrado, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7 até o verso de número 10. Diz assim o texto sagrado: E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que foi dada a mim, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa do amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Eu quero sublinhar essa frase, quando Paulo disse, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte, no verso 9, quando Deus disse a ele: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos que esse texto tão rico, tão profundo, fale ao nosso coração nesse momento difícil que nós vivemos e que possamos lembrar e ouvir essa Tua palavra, quando o Senhor disse a Paulo e também fala a nós, que a Tua graça nos basta, e que possamos entender e ter a compreensão de tudo aquilo que está dentro desse texto e que as nossas fraquezas possam abrir portas para que o Senhor repouse sobre nós e a Tua abundância seja uma realidade em nossas vidas. Pedimos a Tua orientação, a Tua bênção, e eu peço que o Senhor me use para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre fraqueza, e ninguém, pelo menos nesse nosso contexto pós-moderno, ninguém gosta de ficar falando das suas fraquezas, das suas dificuldades. Parece até que fraqueza é uma expressão que não faz mais parte do nosso vocabulário. E por isso eu fico muito apaixonado das pessoas que mostram as suas fraquezas e mostram as suas cicatrizes, mostram as suas vulnerabilidades, deixam em evidência aquilo que precisam melhorar e as áreas da sua vida que têm alguma dificuldade. Por exemplo, quando nós mostramos as nossas fraquezas pessoais, algumas pessoas vão dizer que falta determinação, autodisciplina, pode ser até uma falta de caráter no sentido de liderar a sua própria vida e as pessoas que estão ao redor. Também temos a fraqueza social, quando falta recursos básicos para a sobrevivência, por exemplo, nesse tempo que nós estamos vivendo, como alimentação. Então há uma fraqueza, há uma dificuldade para que as pessoas tomem conta das suas vidas. Então há uma fraqueza social no sentido de que há falta de alguns insumos para a manutenção da vida, como alimentos, vestuário, trabalho digno, moradia, por exemplo. Há uma fraqueza relacional, quando falta para nós jogo de cintura para lidar
com todas as nossas relações e com as opiniões contrárias, e quando a pessoa não tem uma firmeza dentro do seu ser, dentro da sua própria vida, ela não consegue lidar com pensamentos contrários, com outras formas de diálogo, e ela então fica nessa fraqueza relacional, ela não consegue se relacionar com ninguém, porque na realidade ela quer pessoas que validam e fortaleçam aquilo que ela já pensa, e quando vem alguém que faz algum questionamento, eu até conversava com o Lucas um pouco antes sobre isso, né? Quando alguém comenta alguma coisa que ela não concorda, que ela não gosta, ela já não consegue lidar, porque ela tem uma fraqueza nessa área, ela não tem firmeza, ela não está preenchida nessa área, então qualquer pensamento ou qualquer opinião contrário ao dela, ela fica completamente desorientada. Então a fé cristã vai mostrar para nós que nós devemos ou deveríamos deixar Deus atuar em nós, porque nós somos fracos diante do Senhor, diante da sua grandeza, diante da sua força, e eu gosto das expressões que estão narradas nas Escrituras, por exemplo, de Josué, quando Deus fala para ele: esforça-te e ser muito corajoso, ser corajoso e tenha a força que vem do Senhor. Gosto da expressão de Paulo escrevendo aos Efésios, quando ele disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor, então a nossa força vem do Senhor. E quando ele fala a respeito da graça de Deus, ele fala a Timóteo, ele fala assim: fortifica-te na graça que há no Senhor Jesus. E é claro que no contexto em que Paulo está escrevendo aos Coríntios, Paulo está então de alguma forma tentando defender o seu apostolado. Ele está vivendo um momento muito difícil com a igreja de Corinto, ele estava lidando com seus opositores, então Paulo está defendendo, está mostrando as suas credenciais ao apostolado, que depois está aí a partir do verso de número 11, no capítulo 12. Então Paulo aqui está, inclusive, também combatendo o pensamento da sua época, em que as pessoas, os filósofos principalmente, falavam que as pessoas precisavam ter autossuficiência. E aí Paulo vai combater e vai falar que a fé cristã, na realidade, diz que nós somos fracos, e conforme nós somos fracos, é que Deus manifesta o seu poder sobre nós. Então, com essas informações, eu queria mergulhar nesse texto e tirar algumas lições profundas. Se você conhece o texto e o contexto, você sabe. E se você não conhece, eu vou te explicar rapidamente. No capítulo 12, Paulo fala de uma experiência que ele fala no versículo 2: conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, e depois ele fala que foi ele mesmo, né? Então ele fala assim: olha, eu conheço alguém que teve uma experiência extremamente espiritual, que teve acesso ao terceiro céu, e aí ele fala, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, e Paulo está falando de uma visão completamente espiritual, que foi, no versículo 4, que foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, e Paulo então teve essa experiência, e ele diz, se fora do corpo, se no corpo ele não sabe, e Paulo vai colocar para nós que ele teve essa compreensão de chegar ao paraíso, de ouvir palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem se referir, de tal maneira que me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então Paulo teve essa visão dos céus e subiu, conforme ele está colocando, até o terceiro céu. E eu fico imaginando, você que está aí me ouvindo, se nós tivéssemos essa oportunidade, esse privilégio de chegar ao terceiro céu, de ouvir palavras inefáveis no céu e participar então da glória de Deus de uma maneira tão maravilhosa, tão profunda, ter uma revelação tão magnífica como essa. E aí Paulo diz o seguinte, a partir do verso 7, e para que não me ensoberbecesse, ou seja, para que Paulo não ficasse muito vaidoso, para que Paulo não ficasse cheio de si, por conta da revelação que ele viu, por conta das palavras que ele ouviu. Então Paulo poderia ficar com seu coração completamente envaidecido, o coração de Paulo e o seu ser poderia ser enredado pelas paixões da vaidade, essa vaidade pecaminosa, e Paulo poderia se achar um apóstolo superior, ele poderia ficar numa posição de superioridade aos demais apóstolos. Afinal de contas, ele poderia olhar para Pedro e falar assim, ei Pedro, você foi até o terceiro céu? Ô Tiago, você chegou até o terceiro céu, você ouviu palavras inefáveis? Então Paulo poderia ter essas credenciais. Vale a pena lembrar que Paulo, inclusive, quando ele escreve aos Filipenses, e nós estudamos
a carta aos Filipenses, agora, alguns domingos atrás, Paulo coloca suas credenciais. Ele fala assim: olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou filho de Israel, eu sou fruto da tribo de Benjamim, ou seja, sou de uma linhagem muito especial, eu sou judeu dos judeus, eu sou aquela pessoa que, por causa do zelo que tinha em relação ao reino de Deus, aquilo que eu julgava ser de Deus, eu perseguia a igreja. Então Paulo tinha credenciais humanas para se achar a pessoa mais superior da terra, e ele fala isso. Quanto aos demais, eu fiz muito mais do que os outros apóstolos. Mas aí no livro de Gálatas, Paulo também tem a consciência, ele fala: olha, não me gloriarei em mim mesmo, mas a minha glória está na cruz do Senhor Jesus, a qual eu estou crucificado com Cristo, e portanto o mundo também está crucificado para mim. Paulo tinha essa concepção, e Paulo sempre lutou contra o orgulho espiritual, contra essa possibilidade de se gloriar segundo a carne. E aí o texto vai dizer para nós, no versículo 7, que foi posto um espinho na carne, na própria vida e na carne, obviamente, no corpo de Paulo. E muitas especulações e propostas são apontadas como o espinho na carne. Alguns vão falar que é epilepsia, alguns vão falar que é por conta da visão, alguns vão falar que é uma doença crônica. Enfim, tem muitas possibilidades, e a expressão bíblica aqui colocada para nós como espinho é uma estaca de tortura ou uma madeira pontiaguda, algo que era usado para provocar, para machucar o apóstolo Paulo, e aquilo ficava incomodando a vida do apóstolo Paulo, e ele tinha então esse espinho na carne. E aqui eu não vou entrar no mérito o que de fato é, tem muitas possibilidades. O fato é que era algo que o incomodava, era algo que machucava muito a sua vida. E diz o texto, inclusive, que esse espinho na carne foi colocado como um mensageiro de Satanás. Então, o mensageiro de Satanás é que colocou esse espinho na carne do apóstolo Paulo. E até aqui, eu sei que você está me acompanhando, eu peço que você me acompanhe, eu vou explicar todo esse contexto para que você fique em paz em relação a esse texto. E a expressão aqui literalmente diz que era um anjo de Satanás, ou seja, alguém enviado por Satanás. E aqui vale lembrar que Satanás cumpre a vontade soberana do Pai, porque Satanás pensava que ao colocar o espinho na carne de Paulo, ao esbofetear Paulo, ao machucar Paulo, iria destruir Paulo, iria arrasar com o apóstolo Paulo, mas na realidade Satanás não entendeu que quanto mais ele provocava Paulo, quanto mais ele cutucava o apóstolo Paulo, quanto mais ele tentava destruir o apóstolo Paulo, mais o poder de Deus se revelava na vida do apóstolo Paulo, porque diz o texto que quanto nós somos fracos ou entendemos a nossa fraqueza, mais o poder de Deus repousa sobre nós. Então, quanto mais ele esbofeteava o apóstolo Paulo, mais o apóstolo Paulo dependia de Deus, e Deus então permitiu que esse mensageiro de Satanás colocasse um espinho na carne do apóstolo Paulo. Vale lembrar também que Deus é soberano, e a atuação de Satanás segue a orientação e a permissão de Deus, e Satanás não tem autoridade para tocar e mexer num servo de Deus, a não ser que o próprio Deus lhe dê permissão. Assim como no exemplo de Jó, por exemplo, que Jó permitiu que Satanás colocasse um espinho na carne de Jó, usando essa linguagem do apóstolo Paulo. Então Jó sofreu, mas Deus conhecia profundamente o coração e a mente do seu servo Jó, e sabia que ele não iria negá-lo, assim como Deus também permitiu com que Satanás, esse mensageiro de Satanás, colocasse um espinho na carne do apóstolo Paulo, para que através dessa provação que Paulo passava na carne, Paulo então pudesse depender mais e mais de Deus. Paulo coloca ainda no versículo 7 que a função e o desafio que ele recebeu desse espinho na carne, o espinho na carne tinha um propósito, para que viesse a esbofetear Paulo, para que Paulo não se exaltasse. E eu gostei dessa expressão, porque Paulo está dizendo o seguinte para nós: para que ele não tivesse orgulho, para que ele não tivesse vaidade espiritual, para que ele não ficasse contando para todo mundo a revelação que ele teve a respeito do terceiro céu, dessas palavras inefáveis, foi colocado em sua carne um
espinho para lembrá-lo que ele é nada e que ele precisava então depender de Deus. Eu sei que algumas pessoas ficam tentando colocar rótulos em todas as questões da vida, e eu me lembro de uma irmã uma vez que falou assim para mim, falou: não, pastor, o meu espinho na carne é o meu marido. E eu fiquei dando risada para ela, né? Não é nesse sentido. Não, meu espinho na carne é esse meu emprego que eu tenho. Não, não é nesse sentido. É uma questão profundamente espiritual. Para que Paulo não tivesse vaidade espiritual, Deus, então, através desse anjo, desse mensageiro de Satanás, permitiu com que ele tivesse algo em sua carne que o fizesse depender de Deus. Então, esse espinho na carne deveria levar Paulo a uma dependência profunda de Deus, assim como esse tempo que nós estamos vivendo deveria também provocar em nós essa busca incessante da glória de Deus, do poder de Deus que se revela sobre nós. E aí no versículo 8, ele vai dizer para nós, por causa disso, ou seja, por conta desse mensageiro de Satanás, por conta desse espinho na carne, 3 vezes eu pedi ao Senhor. E essa expressão, pedi ao Senhor, revela para nós a súplica, a oração e o clamor do apóstolo Paulo. Por 3 vezes ele pediu que Deus afastasse dele esse espinho na carne. E nós sabemos da vida de oração do apóstolo Paulo, sabemos que era uma vida de oração muito intensa. Inclusive a gente vai começar na semana que vem a estudar a respeito da oração. Eu te convido a participar da nossa CBD. Nós vamos estudar a doutrina da oração e certamente vamos tocar na vida de Paulo. E Paulo tinha uma vida de oração. E ele mesmo afirma que 3 vezes ele pediu ao Senhor. Vale a pena lembrar que um judeu sempre tinha essa proposta de vida, e Paulo era um fariseu, e nós conhecemos essa realidade, assim como temos na visão do Antigo Testamento, que um judeu orava 3 vezes ao dia, de manhã, na hora do almoço e logo mais na hora do jantar. Então vale a pena lembrar que Paulo aqui está falando que ele não estava orando no mesmo momento, ali naquele mesmo instante. Então Paulo tinha uma pauta de conversa com o Senhor através da sua oração, e Paulo coloca 3 vezes durante um momento o mesmo pedido. E qual era a pauta de Paulo? Paulo estava pedindo a Deus que Deus afastasse da vida dele esse espinho na carne, porque esse espinho na carne certamente o incomodava muito. E vale a pena lembrar que o pedido de Paulo é semelhante ao do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus estava no Getsêmani. Não sei se você se lembra dessa ocasião, quando Jesus vai ao Getsêmani, leva os seus 3 amigos, Pedro, Tiago e João, e Jesus então passa um momento em oração e ora por 3 vezes clamando: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas seja conforme tu queres. Então Jesus vai ao Getsêmani e faz essa oração 3 vezes, e aqui nós temos também o apóstolo Paulo seguindo à risca o exemplo do Senhor Jesus e pedindo por 3 vezes para que Deus o afastasse dele esse cálice, ou tirasse dele esse espinho na carne. Então o apóstolo Paulo nos ensina que nós então devemos e podemos pedir a Deus que afaste de mim da minha vida e da sua vida, e que afaste de nós as circunstâncias difíceis, mas nós precisamos sempre colocar um mas, sempre nas nossas orações nós precisamos colocar um mas. A gente vai orando, vai colocando os nossos pedidos, as nossas súplicas, mas que seja feito de acordo com a vontade de Deus. E é essa oração que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Então, a oração correta diante de Deus é aquela oração que a gente coloca os nossos anseios, as nossas preocupações, as nossas súplicas, e depois a gente coloca no final: mas que seja feito tudo para a honra e glória do teu nome, que seja feita a tua vontade. O apóstolo Paulo chega diante de Deus e fala isso, fala: Deus, eu quero que o Senhor tire de mim o espinho na carne. Aí ele fala no momento. Eu fico imaginando, na hora do almoço, o apóstolo Paulo chega diante de Deus e fala a mesma coisa: Deus, eu não aguento mais o espinho na carne, tira o espinho na carne, mas que seja feita a tua vontade. Aí chega a tardezinha e o apóstolo Paulo fala de novo para Deus: Deus, eu não aguento mais o espinho na carne, esse mensageiro de Satanás está me provocando muito, eu não estou aguentando esse espinho na carne. E aí ele fala assim: mas que seja feita a tua vontade. Vale a pena lembrar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Paulo queria se ver livre do espinho na carne, e por isso certamente ele estava pedindo que Deus o livrasse. E aqui nós precisamos entender essa compreensão sobre oração.
podemos e devemos clamar e orar a Deus por qualquer circunstância da nossa vida, no entanto, precisamos colocar, mas que seja feita a tua vontade. E Paulo segue o exemplo do Senhor Jesus. E aí Paulo tem a resposta no versículo 9. Então, ele me disse, ele quem? Deus me disse, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz aqui que Deus respondeu a sua oração. E vale lembrar que Deus sempre responde às nossas orações. É claro que nós, às vezes, não temos o entendimento de como Deus responde. E é claro que Deus, às vezes, responde a nossa oração e a gente fica pensando que Deus não respondeu. Eu aprendi nos primeiros passos da vida cristã que Deus tem 3 maneiras de responder às nossas orações. A primeira, que a gente gosta bastante, é quando a gente ora e Deus fala assim: sim, meu filho, está tudo resolvido, é isso mesmo, eu vou te abençoar do jeito que você está pedindo. E a gente fica feliz. Por exemplo, como eu falei no início da mensagem, eu orei lá atrás, há muitos anos atrás, pedindo uma esposa. E aí Deus me deu a Natália e eu fiquei feliz. Eu falei, foi um sim de Deus, foi legal. Mas Deus também fala não. Deus responde com um não. E é difícil para nós, eu não sei se você já passou por isso, quando a gente pede, clama, e a gente tenta arregimentar muitos intercessores por um pedido, e a gente pede que Deus atenda e Deus diz não. E como é duro ouvir um não de Deus. Eu já fiz algumas orações que hoje eu julgo tolas, inclusive, que Deus disse não. Eu tinha vários sonhos e desejava fazer muitas coisas no reino de Deus e Deus disse não. Foi difícil para entender aquilo, mas depois de um tempo eu entendi porque Deus disse não, e hoje eu compreendo, o não de Deus foi maravilhoso para mim, porque Deus conhece o futuro, Deus conhece a história da nossa vida, então Deus fala não, e Deus também fala assim, espere um pouco, e essa expressão também eu gosto bastante na oração. A gente pede e Deus fala assim, isso pode acontecer na sua vida e vai acontecer, mas não agora, espere um pouco. E aí nós precisamos entender isso. E o apóstolo Paulo aqui vai falar para nós que Deus responde e respondeu a sua oração. E a negação de um pedido também é uma resposta de Deus. Quando Deus nega um pedido, Deus também está respondendo. E a resposta que o apóstolo Paulo teve foi um não. Ele pediu para Deus tirar o espinho na carne e Deus falou assim, não, eu não vou tirar o espinho na carne. No entanto, e aí vem a parte boa do nosso sermão, Deus fala o seguinte para ele, a minha graça te basta. Paulo diz que Deus respondeu e a resposta aqui é muito profunda, porque a construção gramatical denota uma disponibilidade contínua da graça de Deus, ou seja, a graça de Deus sempre será derramada sobre Paulo e sobre as nossas vidas, e sempre teremos essa graça suficiente para cada momento da nossa vida. E aqui nós chegamos no ponto alto do nosso sermão, porque a graça de Deus nos basta, e isso é importante. Nós estamos, por exemplo, nesse contexto que estamos vivendo, clamando a Deus, que Deus nos livre do Covid, que Deus cure o mundo, e até esse momento Deus não se manifestou da forma como nós oramos ou imaginamos, mas a palavra de Deus para nós nessa noite é o seguinte, a minha graça te basta, eu vou sustentar você apesar do Covid, eu vou cuidar de você, porque a minha graça te basta. E a construção gramatical aqui demonstra para nós e denota que esse derramamento da graça de Deus será sempre abundante sobre nós, ou seja, nós nunca teremos falta da graça de Deus. E aqui fazendo uma analogia, dia desses eu estava aqui conversando com o Mário na nossa construção e nós falávamos da caixa d'água da igreja e ele então estava explicando como a caixa d'água vai represando a água para no momento correto ela então ser utilizada em todos os departamentos e lugares aqui da igreja. Eu fiquei imaginando nessa possibilidade, nessa ilustração, de que a graça de Deus está num grande reservatório infinito, não sei se dá para imaginar, mas vamos imaginar uma caixa d'água infinita da graça de Deus, e lá nós estamos com o nosso coração pequeno, debaixo da graça de Deus, e a gente falando assim, Deus me livra disso, me livra disso, me livra disso, e Deus falando o seguinte, olha, eu vou derramar sobre o coração de vocês a minha graça será abundante, a minha graça vai ser suficiente
para você realizar a sua vida e realizar tudo aquilo que você precisa fazer nessa vida. E Deus lembrou Paulo que o poder dele iria residir nos fracos, naquelas pessoas que dependem exclusivamente de Deus. O texto vai dizer para nós no versículo 9, Deus falando, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E essa ideia de que o poder se aperfeiçoa na fraqueza nos coloca diante da realidade que nós precisamos entender o nosso tamanho, entender que nós somos pequenos, entender que nós somos falhos, e quanto mais você compreende a sua fraqueza, a sua limitação, a sua necessidade da graça de Deus, mais Deus abunda a sua graça sobre nós, mais Deus faz transbordar a graça dele sobre nós, porque Deus não atua nos arrogantes. Vale a pena lembrar, resgatar esse conceito do Antigo Testamento. Então, se Paulo ficasse vaidoso, arrogante com as revelações que ele estava recebendo, é claro que o poder de Deus não poderia ser aperfeiçoado na vida do apóstolo Paulo. E vale a pena lembrar que graça é esse favor imerecido de Deus, ou seja, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Então, o amor de Deus, tudo aquilo que Deus estava fornecendo para o apóstolo Paulo. E aí, Davi coloca para nós que a graça de Deus é melhor que a vida. Olha que profundidade. A graça de Deus é melhor que a vida. E a vida é a manifestação da graça de Deus. Se você está do outro lado aí, eu queria que você me acompanhasse no raciocínio. Se graça de Deus é o amor de Deus, é tudo aquilo que Deus realiza em nós ou por nós, que nós não merecemos, a vida é graça de Deus. O ar que nós respiramos é graça de Deus. O alimento que temos em nossa despensa é graça de Deus. Se você é casado como eu, você olha para o seu cônjuge e fala assim, é graça de Deus. Os seus filhos, é graça de Deus. No meu caso, como pastor, as minhas ovelhas, graça de Deus. Ou seja, tudo é graça de Deus, porque nós somos fracos e Ele transborda a sua graça sobre nós. E aí o apóstolo Paulo recebe essa resposta de Deus, assim como nós também temos recebido: a minha graça te basta. A graça de Deus, o amor de Deus será suficiente, porque o texto coloca a minha graça te basta, e essa expressão no grego é muito interessante. Bastar tem o sentido de ser suficiente. Assim sendo, Deus está dizendo que a sua graça será suficiente para que nós venhamos a conviver com o incômodo por todos os dias da nossa vida. E aí algumas pessoas vão pedindo a Deus: olha, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, e Deus vai falando o seguinte: olha, a minha graça vai se aperfeiçoar em você, a minha graça será suficiente, a minha graça te basta. Todo dia eu vou manifestar a minha graça sobre a sua vida, uma espécie de conta-gotas, e Deus vai derramando a sua graça sobre nós, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quer ver uma pessoa forte diante de Deus? Reconheça e veja a fraqueza dessa pessoa. Então, as pessoas mais fortes, mais atuantes no reino de Deus, são pessoas que, quando estão diante de Deus, reconhecem a sua fraqueza, reconhecem a sua pequenez. E a expressão aqui, aperfeiçoar, tem o sentido de terminar ou completar. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, através da resposta de Deus, é o seguinte: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, o poder de Deus vai sendo terminado, essa obra de Deus vai sendo completada em nossa vida, dando a ideia de que enquanto nós entendemos, enquanto nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa dependência de Deus, Deus vai conduzindo e vai derramando sobre nós a sua graça maravilhosa, o seu amor maravilhoso. Então Deus não atua e não aperfeiçoa pessoas arrogantes, soberbas, vaidosas, mas Deus aperfeiçoa, Deus derrama a sua graça na vida dos humildes, aqueles que percebem a sua fraqueza, percebem a sua pequenez e ficam na dependência de Deus, porque Deus atua em corações humildes e Deus rejeita aqueles que têm a altivez, a arrogância. E o verbo aperfeiçoar está declinado, demonstrando uma ação contínua, ou seja, essa graça de Deus constante, abundante sobre nós todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. E essa é a oração de Deus: a minha graça te basta. Sabe o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que nós vamos superar todas as dificuldades do coronavírus, porque a graça de Deus é suficiente sobre nós. A graça de Deus é suficiente para nos fazer superar as dificuldades que
estão diante de nós, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. E o apóstolo Paulo fala o seguinte: e nessas coisas eu me gloriarei, eu vou me gloriar nisso, eu vou me gloriar nas minhas próprias fraquezas, para que Deus então possa cuidar da minha vida, para que Deus possa cuidar da minha existência. E o texto vai dizer para nós, no versículo 9, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas. Pensa, alguém chegar e falar assim: eu tenho glória nas minhas fraquezas. E aí alguém poderia falar para Paulo: mas como assim, Paulo? Você tem glória na sua fraqueza? Paulo fala: sim, senhor. Eu me glorio nas minhas fraquezas. Por quê? Para que sobre mim repouse o poder de Deus. E literalmente essa expressão repouse ou repousar tem o significado de armar tenda. Então Paulo está falando o seguinte: quanto mais eu me sinto fraco, quanto mais eu me sinto pequeno, mais Deus habita na minha vida, mais a glória de Deus é manifesta na minha vida e mais da graça eu posso desfrutar, fazendo referência à visita que Deus fazia no Antigo Testamento no tabernáculo, ou seja, mais a glória de Deus, a graça de Deus vai sendo abundante sobre a vida de Paulo. Então Paulo fala o seguinte: olha, a minha glória é falar das minhas fraquezas, a minha glória é reconhecer as minhas fraquezas, porque quando eu reconheço as minhas fraquezas, o poder de Deus repousa sobre a minha vida, Deus habita em meu coração. Então reconheça as suas fraquezas, reconheça as suas limitações, para que o poder de Deus repouse sobre a sua vida, para que o poder de Deus habite na sua vida. Deus abençoa os humildes, e vale a pena lembrar disso. E estou caminhando para o fim, quando ele fala no versículo 10, pelo que sinto prazer, ele sentia prazer nas fraquezas. Olha que incrível isso, e Paulo reconhece as suas fraquezas. Paulo fala que ele sentia prazer nas injúrias, e eu não sinto prazer, confesso, não aprendi ainda a sentir prazer nas injúrias, mas Paulo já tinha essa envergadura espiritual, Paulo já tinha essa maturidade de fé, e Paulo está falando assim: olha, quanto mais as pessoas promovem insultos, me humilham, fazem humilhação pública, e nós sabemos das humilhações que Paulo passou, eu me sinto honrado e sinto prazer nas injúrias, porque quanto mais eu sou injuriado, quanto mais as pessoas falam a meu respeito, mais o poder de Deus se revela sobre a minha vida, quanto mais eu me sinto fraco, mais o poder de Deus se revela na minha vida. Paulo fala também que sentia prazer nas necessidades, e a gente sabe que Paulo passou por várias necessidades, e Paulo fala assim: até nas necessidades eu vejo a graça de Deus abundante sobre a minha vida, nas perseguições, e nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo, e a gente viu que Paulo foi perseguido pelos judeus, perseguido pelos helenistas, e Paulo fala assim: eu sinto prazer nas perseguições, quanto mais eu sou perseguido, mais eu dependo de Deus, mais eu clamo pela graça maravilhosa de Deus na minha vida. Paulo fala que sentia prazer nas angústias, e aqui, por exemplo, no capítulo 6 da carta aos Coríntios, Paulo fala assim: na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, eu sinto a glória de Deus. Então Paulo sentia prazer em tudo isso por causa do amor de Cristo que é revelado em seu coração, ou seja, por conta da graça de Deus. E ele conclui a sua argumentação dizendo: porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. É no momento da fraqueza que nós reconhecemos o poder daquele que nos fortalece. Então, se você se vê como fraco, se reconhece como fraco, e é nesse momento que a força e o poder de Deus repousa sobre a sua vida. Somente quando nós estamos fracos é que nós podemos ser fortalecidos pelo poder de Cristo. Somente quando nós estamos esvaziados de nós mesmos é que podemos ser enchidos pelo poder de Cristo. Somente quando nós estamos fracos é que nós podemos reconhecer o quanto é valioso o fortalecimento que vem de Cristo através da sua graça. Então Paulo conclui a sua argumentação dizendo: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque quando eu sou fraco, a força que me guia,
que me orienta para a vida é a força que vem do alto, é a força que vem através da graça de Deus.